Olha aí, rapaziada do Mundo História, estamos aqui de novo com vocês. Eu sou o professor Bussunda. Nós vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Hui! Gente, nós havíamos falado no nosso vídeo anterior, que tu pode acessar aqui se tu não viu, ó, tá aqui a primeira parte da Segunda Guerra Mundial. A gente estava falando basicamente, moçada, sobre todo o processo de expansão nazista que levou à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha querendo se vingar ainda da Primeira Guerra Mundial, que deu lugar para o Hitler, e em 1939 e daí indo até 1945 esse conflito vai acontecer. O que rola? Nós sabíamos que existia uma política, a política do apaziguamento dos ingleses e franceses que fracassou. Não conseguiram lançar Hitler sobre a União Soviética. Porém, moçada, em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, mas não entraram em guerra com a Alemanha. É um processo muito interessante. Você declara guerra a um país, mas não entra exatamente em guerra com aquele país. O que está acontecendo? Muitos historiadores eles acabam falando pra gente que existe uma guerra de mentira. Tá? Uma guerra de brinquedo. Existem vários nomes para se referir a esse período, que é de 1939 a 40. Inglaterra e França fazem menção de guerra ao Hitler, porém não atacam Hitler. E pelo contrário, moçada, além de não atacar, eles permitem que o Hitler ataque diversos países. O Hitler acabou dominando nesse período de tempo aí a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca. Hitler tem praticamente a totalidade da Europa Ocidental. Porque ele tinha, por exemplo, a parceria do general Francisco Franco, da Espanha, ele tinha a parceria de Salazar em Portugal, ele tinha o domínio sobre a Áustria, a Tchecoslováquia, tinha parceria na Hungria e em outros países, e Hitler tem o grande parceiro Mussolini. Dentro do contexto da Europa Ocidental, ele realmente não tem uma parceria ou não tem uma dominação direta sobre Inglaterra e França. Muitos historiadores acreditam que, na verdade, Inglaterra e França, ainda entre 1939 e 40, adotavam uma política do apaziguamento tardia. Ainda tinham esperança que Hitler não fosse atacar a Inglaterra ou a França e que Hitler ainda iria dar uma guinada para o lado oriental e partir para cima da União Soviética. Porém, em 1940, Hitler atacou a França. E os franceses fizeram um fiasco na Segunda Guerra Mundial. A linha Maginot, a linha de defesa dos franceses, do general Maginot, que imaginou que o Hitler fosse atacar pela fronteira, e o Hitler passou pela Bélgica, a linha Maginot se deslocou e o Hitler atacou pela fronteira. Aquilo é um fiasco. Os franceses, bota eu a cavalo com um facão, eu defendo a França melhor que a linha Maginot. A linha Maginot fracassando, o Hitler dominou a França e não precisou nem dominar toda a França. O sul da França teria o regime colaboracionista de Vichy, né? Comandado aí pelo general Pétain, um general veterano da Primeira Guerra Mundial, que quando Hitler estava invadindo a França, o general Pétain foi lá e falou: "Oh, Miguel Hitler, aqui no sul de França não precisa ser amiguinho de Hitler. Aqui pode deixar tranquilo, tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado." E o general Pétain traiu a França. O norte estava ocupado pelo Hitler, o sul estava ocupado por um regime colaboracionista a Hitler. Hitler, depois de dominar a França, vai para cima da Inglaterra. Rapaziada, nós teremos agora um dos únicos países da Europa Ocidental que resistiu ao avanço nazismo, a Inglaterra, mas a um alto custo humano. Começaria em 1940 a Batalha da Inglaterra. Na Batalha da Inglaterra, gente, Hitler coloca a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, atacando pesadamente a Inglaterra. Cidades como Londres, veja aqui na foto, né? Aqui é uma foto, Londres, depois de um ataque da Luftwaffe. Cidades como Londres, cidades grandes da Inglaterra, são atacadas com bastante rigor pelas forças nazistas, pela Força Aérea Alemã, que vai atacar por diversas vezes a Inglaterra. Dentro desse contexto, a Inglaterra vai resistir como pode. Os ingleses fugiam das cidades quando podiam, iam para os campos. Se não podiam, eles acabavam se escondendo no metrô na hora de ataque nazista. E rapaziada, aí vem uma frase célebre do primeiro-ministro da época, Churchill. Ele vai falar: "Nunca antes, no campo dos conflitos humanos, nunca tantos dependeram de tão poucos." Churchill estava se referindo à Força Aérea Real Inglesa.
A Força Aérea Real Inglesa, gente, ela é em menor número. Os caças Spitfire da Força Aérea Real Inglesa, eles são piores que os aviões da Luftwaffe alemã, mas eles estão resistindo. Tu sabe, moçada, que aqui também entra uma tecnologia. Os ingleses agora tinham o radar. Através do radar, os ingleses conseguiam detectar o avanço da Luftwaffe e eles resistiram bravamente. Só que, moçada, em 1941, sem ainda ter derrotado a Inglaterra, mas julgando que estava a um passo disso, Hitler resolveu lançar mão da Operação Barbarossa e agora ele resolveu invadir a União Soviética. Observe aqui, rapaziada, o mapa da Europa aqui antes da invasão da União Soviética. Olhe a dominação de Hitler. Esta área aqui, em tons azulados, esta área aqui é dominada ou por Hitler diretamente ou tem os aliados de Hitler. Confira agora aqui conosco a escala Hitler de satisfação de 1941. Sim, senhoras e senhores. Sim, Hitler está muito satisfeito, está contente, está formando o Terceiro Reich e ele está se expandindo. E agora ele foi para a União Soviética e nós temos aí 1941, o ano da mundialização da Segunda Guerra. Em 1941, rapaziada, vai acontecer o seguinte: os dois gigantes, Estados Unidos e União Soviética, serão arrastados para a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética vai sofrer invasão nazista com a Operação Barbarossa, né? Que começa inclusive com a Wehrmacht, com o exército regular alemão invadindo a União Soviética. Com o passar do tempo, as SS, as tropas de elite nazistas, resolveram invadir a União Soviética. Nós temos aí um banho de sangue, nós temos aí um extermínio de soviéticos, sabendo que tem muito judeu na parte ocidental da União Soviética e a Alemanha invade vorazmente a União Soviética. Enquanto isso, em 1941 também, o Japão ataca os Estados Unidos da América em Pearl Harbor. Era um plano antigo dos japoneses, não foi uma coisa bolada para a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses já tinham isso em mente desde os anos 20. Um dia, Japão vai ter que invadir Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos dominam todo o Pacífico. Se nós tiver que invadir, tem que invadir para dar uma paulada. E aí, o Japão ataca de surpresa em Pearl Harbor e os Estados Unidos, o presidente Roosevelt, queria já ter entrado na guerra. O Senado não aprovava. No dia seguinte ao ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos entravam na guerra. Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. E aí, uma Segunda Guerra Mundial que se torna muito interessante nesse campo. Temos praticamente duas guerras muito particulares aqui nesse instante. A União Soviética movendo mundos, né, a um custo de mais ou menos 30 milhões de homens ao longo da guerra para derrotar o nazismo. De outro lado, os Estados Unidos numa guerra particular no Pacífico contra o Japão. A Segunda Guerra Mundial chegava de um ponto do auge do nazismo e agora começaria a se reverter. A Batalha de Stalingrado, 1942-1943, uma das maiores batalhas da história da humanidade. Mais de 2 milhões de homens mortos, mais de 6 mil tanques destruídos, mais de 3 mil aviões destruídos. Uma guerra que suplantou inclusive as narrativas heróicas da antiguidade. Aliás, a guerra que levou, a batalha que levou, na verdade, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade a escrever a Carta de Stalingrado. A poesia fugiu dos livros e agora está nos jornais. Os jornais repetem Homero e Homero é velho. Porque, moçada, agora nós tínhamos o foco da Segunda Guerra Mundial. Nós imaginamos, aliás, nós calculamos que até 65% das tropas alemãs estiveram em Stalingrado, tá? Os alemães queriam Stalingrado. Ô, absurdo, por que os alemães queriam Stalingrado? O que tem em Stalingrado? Em Stalingrado, se tu ultrapassar a cidade, tu vai ter o rio Volga. Pra lá tem petróleo. Para lá, o Stalin moveu as indústrias quando ele estava sendo invadido pelo Hitler. O Hitler queria dominar a União Soviética para, a partir daí, poder dominar, quiçá, o mundo.
E aí, gente, Stalingrado se torna muito importante para Hitler, mas Stalingrado é vital para os soviéticos e é vital para o mundo. Getúlio Vargas, na época, presidente do Brasil, com um governo de inspiração fascista, não fascista, mas de inspiração fascista, chegou a lançar menções de apoio. Vargas dizia: Stalin é o cara, Stalin está fazendo certo. O mundo assistia Stalingrado, o mundo acompanhava Stalingrado. Os soviéticos colocaram tudo na batalha, os nazistas colocaram tudo na batalha. O general von Paulus, general de campo, né, da Batalha de Stalingrado, alemão, ele vai dizer: Hitler, Stalingrado não tem como a gente vencer, tem muito soviético, é muito difícil, é muito frio aqui, tem guerrilhas nos atacando, os soviéticos estão fazendo de tudo para defender a cidade, estamos muito longe de nossos postos aí de guarda, nós temos que recuar. Hitler não aceitava. Hitler começava a ficar furioso porque ele queria vencer Stalingrado. Von Paulus, nós temos que vencer Stalingrado. É uma ordem do Führer que está mandando. Nós temos que vencer Stalingrado. Eu estou mandando. Vem Stalingrado. A fúria de Hitler não adiantou. Stalingrado foi perdida pelos nazistas. A primeira grande batalha onde os nazistas são derrotados. E a batalha que significou a virada da Segunda Guerra Mundial. Olha como está a escala Hitler de felicidade. Hitler estava começando a se complicar. Hitler, na verdade, que sofre muita oposição, inclusive dentro dos próprios oficiais, dos generais do exército alemão, ele começa a se complicar. E aí, moçada, de 1943, quando acaba a Batalha de Stalingrado, adiante, até 45, nós vamos ver o eixo, a Itália, a Alemanha e o Japão apanhando. O eixo começa a retroceder e a Segunda Guerra Mundial começa a ganhar ares de vitória para o lado dos aliados. Em 1942, tinha começado Stalingrado, que foi vencida em 43 pelos soviéticos. Em 1943, os soviéticos venceram a Batalha de Kursk, a maior batalha de blindados da história. Aí nós temos de novo aproximadamente 2 milhões de soldados envolvidos e os soviéticos vão vencer de novo. Stalin, que havia investido pesado durante a invasão de Hitler na indústria bélica, agora começava a se tornar o senhor da guerra. E aí nós, inclusive, entendemos o porquê do medo dos Estados Unidos, do socialismo, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, rapaziada, nós observávamos o seguinte: os aliados, em 1943, derrotavam os Afrika Korps no norte da África. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá expulsavam tropas e blindados nazistas que estavam no norte da África depois da Batalha de El Alamein de 1943. Nesse mesmo ano, nós temos a Batalha de Midway, dentro do Pacífico, onde que muitos historiadores dizem o seguinte: Midway foi a vingança por Pearl Harbor, porque os Estados Unidos pegam de surpresa o Japão e destroem boa parte da frota japonesa nesse ataque de 1943. No mesmo ano de 1943, Mussolini foi demitido. Sim, rapaziada, Mussolini era o primeiro-ministro italiano, estava no poder desde 1922, mas lá existia o rei Vítor Emanuel III. Vítor Emanuel, insatisfeito com a política de Mussolini, acabou demitindo o Duce italiano, o inspirador de Hitler que caía. Hitler, na verdade, teve que invadir a Itália para pegar a metade norte da Itália e criar lá a República Fascista Italiana, mas o sul da Itália já estava livre do domínio de Mussolini. Aliás, o sul da Itália é que vai ser palco da campanha da Itália, onde inclusive a Força Expedicionária Brasileira vai participar em 1944. Depois de tomarem o norte da África, os aliados adentram a Itália e começam a avançar sobre as forças nazifascistas. 1944 também é o ano da Operação Overlord, né? O dia D. A invasão da Normandia para a retomada da França. Os norte-americanos com os ingleses, eles estavam retomando a França a partir de então.
deu quase tudo certo lá. Deu probleminha com o soldado Ryan, que eles tiveram que buscar lá no meio da guerra. Rapaziada, as coisas começam a se complicar para Hitler e aqui você vê mais uma vez a nossa escala Hitler de satisfação. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! O Hitler tá Rapaziada, em 1945, Hitler já está boa parte do tempo no seu bunker, né? Já está no seu porãozinho lá escondido. Os soviéticos estão nas proximidades de Berlim depois de terem tomado praticamente todo o leste europeu. E aí, em 1945, não resta muito a Hitler a não ser esperar que algum general perdido em algum lugar que não existe possa aparecer para salvá-lo. 1º de maio de 1945, os soviéticos comemoram o Dia do Trabalhador com a derrota do nazismo. Hitler havia se matado um dia antes, o nazismo caía e os soviéticos cravam a bandeira soviética sobre o topo do Reichstag, do parlamento alemão. Acabava a guerra na Europa. 3 dias depois, as forças norte-americanas também chegaram em Berlim. Os soviéticos e norte-americanos, que vão se odiar daqui a alguns anos, eles agora deram as mãos e disseram: nós acabamos com o nazismo. Mussolini, em 1945, teve esse destino aqui. Foi morto, foi fuzilado e depois teve seu corpo pendurado num posto de gasolina lá na Itália. Os ditadores nazifascistas haviam caído, seus regimes haviam sido destroçados, mas nós tínhamos um problema. A guerra no Ocidente terminava e o Japão adotava as táticas kamikaze e não se rendia aos Estados Unidos da América. Stalin foi muito sacana e ligou para Harry Truman dos Estados Unidos. Ô, Truman, tudo bom? Aqui é o Stalin, querido. Não, tô vendo que tem dificuldades aí com o Japão, né? Sim, querido. Não, nós tomamos todo o leste europeu, está em andamento a Revolução Chinesa, nós temos muito poderio aqui, tu sabes que nós derrotamos o Hitler, né? Tu quer que a gente invada o Japão, já que vocês são incompetentes? Não! Truman está possesso. Ele não está conseguindo derrotar o Japão. A União Soviética, que já havia expandido o socialismo, poderia ter ido para o Japão. Aí Truman resolveu lançar mão do projeto Manhattan, a bomba atômica. As bombas atômicas de 13 e 6 de agosto sobre Hiroshima e Nagasaki, elas têm um fundamento: acabar com a guerra de uma vez, mas ao mesmo tempo já dá um susto na União Soviética. É como se Truman estivesse retrucando, estivesse respondendo a Stalin. Stalin, não precisou invadir o Japão porque nós apresentamos para vocês aí nossos brinquedinhos, né? Bomba atômica. Se tu quiser conhecer, de repente a gente pode lançar uma aí em cima para te conhecer, querido. Um abraço. Os Estados Unidos acabavam com a guerra de uma forma inclusive covarde, mas iniciavam a era do terror nuclear. Eles lançam as bombas atômicas já para assustar a União Soviética. Pô, a União Soviética tinha crescido um monte, perdeu 30 milhões de pessoas de um total de mais ou menos 60 milhões que morrem na Segunda Guerra Mundial. Mas a União Soviética aparecia como uma gigante e que assustava o mundo capitalista. Aí já estava começando, na verdade, o processo de Guerra Fria, que envolve uma série de acordos, como a divisão da Alemanha na Conferência de Potsdam, a divisão de áreas de influências aí na Conferência de Alta, mas já é um contexto da Guerra Fria que é o que marca o mundo adiante, além de 1945 até 1991. Isso, porém, rapaziada, é assunto para uma outra aula, assunto para um outro momento. Espero que a gente possa ter sido útil. Acompanhe o Mundo Edu, que agora também conta com o Mundo Geografia. Vou botar o link aqui para o Mundo Geografia, né? Tu pode ver as aulas de Geografia do professor Giba. O professor Giba me pagou R$10 para mim colocar a propagandinha dele aqui. Vou ali tomar um Guaraná. Sucesso para vocês, bons estudos, um abraço, fui! Hitler morreu. Aqui está a escala Hitler atual. You're serious.